Nosso amado evangelista Francisco está com a oportunidade nesse momento. Amém. Boa noite, né? O nosso irmão, pode chegar aqui à frente, evangelista, fazendo favor. O nosso amado evangelista Francisco, faz favor, ele teve um sonho, né? Talvez alguns aqui já ouviram, outros não. Então esse sonho, quando nós estávamos quinta-feira conversando, eu falei, irmão, me veio o coração assim, por que o irmão não pega um texto da Bíblia que tem a ver com esse sonho e traz a mensagem para a igreja, porque esse sonho é um sonho profundo, né? E é o que ele vai relatar para vocês aqui no meio da pregação também. Então vamos ficar atentos para receber do Senhor o que Deus colocou no coração do nosso amado evangelista Francisco. Pai, ao teu servo, que o Senhor possa continuar usando, como o Senhor tem usado a todos ministraram até aqui, para que com a palavra oficial da noite, neste culto de Santa Ceia, nós venhamos a ser, ó Pai, edificados pela palavra do Senhor, pelos avisos que o Senhor tem nos dado, por meio da tua palavra, sonhos e revelações. Assim que o Senhor possa tomar o nosso amado evangelista Francisco, por meio da tua palavra e do Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Eu saúdo toda a igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Antes de entrar na palavra, eu queria contar a respeito desse sonho. E foi um sonho assim, durante a noite toda. A noite toda. E nesse sonho eu vi nitidamente, era uma montanha, e nessa montanha tinha lá em cima um portal. Do lado direito e do lado esquerdo, uma fileira de anjos e uma escada. Pessoas de roupa branca subindo a escada. Lá em cima, um ser reluzente. Eu não conseguia enxergar o rosto dele de tanto brilho. É como se você estivesse pertinho do sol e não conseguisse abrir os olhos de tanta luz. Isso era o rosto de Jesus. O cabelo igual cetim, era um branco, mas um branco acinzentado. A roupa dele era uma roupa com seda que iluminava a luz, pastor. A roupa de Jesus. Amém. E ele lá em cima no portal, esperando para receber o povo dele. Isso eu vi ali. Mas eu vi também, e que me chamou a atenção, uma escada descendo. E lá embaixo, tipo uma gruta que saía fogo. Eu não vi quem estava esperando lá embaixo. Graças a Deus eu não vi. Mas vi muitas pessoas do meio, viu? Religiosos, de várias religiões, todos de terno e de roupa escura, descendo aquela escada e entrando no fogo. Então eram duas questões: subindo e Jesus esperando, e descendo, Satanás esperando. E o mais interessante, irmãos, que tinha mais gente descendo do que subindo. Isso me chamou a atenção. E aí veio a palavra, para que nós entendamos, viu? E aí eu cito uma coisa que eu citei aqui há umas 2 semanas atrás, quando eu tive a oportunidade de pregar para uma pessoa. Interessante que eu fui até essa pessoa procurando uma máquina, uma pá carregadeira. Eu comentei com vocês. E o operador dessa máquina estava na matinha almoçando, era 15 para as 11 da manhã. E eu conversei com um caminhoneiro que trabalhava com esse senhor. E aí ele falou: ó, você volta aqui depois de meio-dia e meio, você conversa com ele. Virei o carro e estou vindo embora. Na mesma hora,
o Espírito Santo toca no meu coração para pregar para aquele senhor, aquele motorista. Parei o carro numa sombra e chamei ele. Aí ele falou: mas o que o senhor está precisando? Eu estou precisando conversar com o senhor. Mas conversar com o senhor sobre a palavra de Deus. O senhor me permite? Me permite. Então senta do meu lado aqui. Aí virei para ele e falei: o senhor é um servo de Deus? Não, eu estou afastado da igreja. O senhor quer reconciliar com Jesus? Porque ele está vindo nos buscar. E nós não sabemos se nós vamos amanhã amanhecer vivo. Porque a palavra de Deus fala para a gente viver intensamente o dia, que o amanhã pertence a Deus. E eu pregando para ele, levei na palavra, fiz o apelo, igual falei com o pastor, e deixei por conta dele. E falei: Jesus, e citei as 99 ovelhas, que eram 100, uma se desgarrou. E Jesus voltou para buscar justamente aquela ovelha que estava desgarrada. E essa ovelha é você, meu irmão. Eu pregando para ele agora. Volta para o rebanho. Jesus está vindo buscar suas ovelhas. Eu sou uma delas. Volta você para o rebanho. Despedi dele e fui embora. Voltei depois, conversei com aquele operador e ele falou assim: procura o patrão, porque ele é que determina para onde vai a máquina. Eu fui e procurei. E ele fez um compromisso comigo, isso era na sexta-feira, na segunda-feira nós vamos fazer o seu serviço. E eu esperei naquela segunda-feira, esperei na terça-feira, na quarta-feira eu fui procurar o patrão dele. Aí eu perguntei para ele: pessoal, você me deixou 2 dias esperando. Ele falou: você não ficou sabendo o que aconteceu? Eu disse: não. Aquele operador do caminhão, voltando, que ele morava na roça, voltando de Matipó, derrapou numa curva, foi de encontro a uma árvore, quebrou o pescoço e morreu. 3 dias depois da pregação. Por isso que eu entendi por que o Espírito Santo tocou meu coração para pregar para aquela pessoa, porque ele estava partindo. E Jesus quer cada alma para ele. E se ele fez a escolha, ele está no descanso. Se ele não fez, porque o apelo foi feito. Então isso é importante, meus irmãos. Se você tem um vizinho, se você tem um amigo, se você tem um parente, alguém que está precisando escutar a palavra de Deus, fale de Jesus para ele. Porque essa é a nossa missão, a principal missão é aceitar Jesus como um Salvador. E depois, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Porque a pessoa tem que conhecer e receber a palavra. A palavra tem que chegar no coração da pessoa, para ele ter o discernimento da escolha. Mas a partir do momento que chegou a palavra, ele tem a opção de escolher aceitar ou não. E lá na frente, se ele não fez a boa escolha, ele paga o preço. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que fazer. E a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para entregar para a igreja está no livro de Mateus 25, versículo 1 em diante. Mateus 25, versículo 1 até o 13. Amém, igreja? Amém? Amém. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, imprudentes, e 5 eram prudentes. As nécias, as imprudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo,
No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tomando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviram-se um grito: eis o noivo, e saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as imprudentes, disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a vós outros, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Olha bem, meus irmãos, dois fatos aqui foi dito nesse altar. O Espírito Santo toca o meu coração para pregar para uma pessoa que 3 dias depois vem a falecer. 2, o sonho que Deus me deu. E a pergunta que eu quero fazer para a igreja: como é que está já a tua já? Ela está com azeite? Ela está pela metade? Ou ela está vazia? Como é que está o relacionamento seu com Deus? Você está buscando esse azeite para você? Você está procurando, clamando o Senhor por esse azeite? Porque quando você ora e abre a boca e pede, o azeite transforma. Porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo tem gemidos expressivos querendo nos ajudar. O que que impede? A nossa ignorância. Muitas das vezes nós somos ocupados com o mundo oferece muita coisa. E nós esquecemos de ir para o Pai. Nós esquecemos de ter um momento com Ele. Dedica um tempo, meia horinha. Quando essa meia hora eu dedico ao Senhor. Eu quero conversar com o Senhor. Agora, o mais interessante, quando você tem um pedido a fazer, a palavra de Deus fala: entra em teu quarto, em secreto, fecha a tua porta. Você sabe por que isso, meu irmão? Interessante, tem uma palavra de Deus que fala que um leproso ficou sabendo que Jesus ia passar longe, mais longe. É como se Jesus estivesse aqui no centro da cidade, viu? E esse leproso estivesse na saída da rua indo para Santana. Ele gritando lá, tinha condição de alguém escutar aqui? Não. Mas a partir do momento que ele chega e fala: Senhor, mestre, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é o mestre dos mestres, eu tenho a fé em Ti, e eu te peço humildemente, me cura. A partir do momento do pedido, o vento levou o pedido até Jesus. E quando Jesus recebe aquela mensagem, na mesma hora, esteja curado. O vento retornou e ele foi limpo. Por isso, entre em teu quarto, fecha a tua porta, para que o diabo não escute o que sai da tua boca quando você conversar com o Senhor, quando você pedir algo para Ele. Porque a palavra tem poder. O inimigo não tem autoridade nenhuma, tudo foi tirado dele e foi dado para nós. Nós temos autoridade, a autoridade está dentro de nós, mas a partir do momento que você manifesta e fala, Ele escuta, e Ele faz de tudo para que você não receba a tua bênção. O mais importante, né, evangelista, é fechar a porta do coração. Para Ele. Porque porta física não segura o diabo, só a porta do coração. É. Se a porta do coração estiver fechada do Senhor, amém, acabou. blindou.
Então, meus irmãos, olha a sabedoria do pastor. A partir do momento que você estiver blindado, cheio de azeite, a tua botija transbordando e blindado pelo Espírito Santo de Deus, o que te impede de receber tua bênção? Nada te impede. Nada. As bênçãos, e é interessante o seguinte, a palavra de Deus fala a respeito de porta. A porta que eu abro, ninguém fecha, mas a porta que eu fecho, ninguém abre. E Jesus quer abrir portas. A chave e a ferramenta para abrir essa porta está na sua mão direita, que é justamente a que liga no teu coração. A partir do momento que você conversa com Ele, implora Ele, que é a fé. A fé em Jesus abre portas. É só você crer. Se você está passando por um problema difícil, se você está passando por um momento apertado em sua vida, qualquer coisa que você estiver passando, não enaltece o seu problema. Busca em Deus. Busca no seu Filho Jesus, que é a solução para mim e para cada um de vocês. A partir do momento que você busca com fé, Ele fala na palavra: eu derramarei bênção abundante àquele que crê em mim, exercitando a tua fé em Jesus. Aí, a porta que você busca para você e a tua família, seja o que for. Porque é interessante que eu falo sempre isso: quem é filho tem um pai, né? E quem tem pai tem promessa para você. Porque Ele fala na palavra. Lá atrás, Jesus passou por tudo aquilo que Ele passou, lá no Calvário, para nos dar essa grande vitória. E essa vitória, o diabo tentou tomar, o diabo tentou fazer com que Jesus não tivesse essa vitória, porque essa é a nossa herança. É um direito de outorga. A palavra outorga é um direito que ninguém nos toma, já foi nos dado. Ninguém tira essa vitória de nós. Só a pessoa mesmo que perde ela. Mas o problema mais sério, meus irmãos, é a luta constante de nós com nós mesmos a cada amanhecer. Esse é o problema. A carne, ela é pecaminosa. Por que Jesus jejuava? Por que ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando? Jesus não tinha pecado, mas Ele nos ensinou. E quando você quer uma resposta mais rápida de Deus, é o jejum. Porque a carne, ela não se tem com jejum. Não se tem. E o mais interessante, irmãos, é que quando você faz o jejum, e agora eu quero contar uma coisa para você. Uma ocasião, meus irmãos, o meu filho, eu tenho um filho que é médico, e por honra e glória do Senhor Jesus, porque eu não tinha condição de ter uma faculdade de medicina particular. E aí até o 5º período, toda a reserva que eu tinha, todo o dinheiro que eu tinha, eu gastei com ele. Não tinha mais recurso. Ela pegar o telefone, ligar para ele e falar assim: junta os seus papinhos aí, ó, faz uma mochilinha e vem embora, porque o pai não tem mais recurso. Mas eu lembrei do pai e fui conversar com ele pelas madrugadas, pedindo a ele, sabe, pastor? E falei com ele: pai, o senhor é o dono do ouro e do prata, e eu só tenho o senhor como Deus na minha vida. Não existe outro Deus além de ti. Se o senhor permitiu que esse filho passasse, e quando eu te pedi, Senhor, que o senhor como pai honrasse esse pai aqui para me honrar esse filho, eu te peço pelo menos 50% fiéis. Fiéis é um crédito estudantil, que na época só tinha, na época da Dilma, só tinha para curso mais barato. Era farmácia, era enfermagem, era contabilidade, mas não para medicina, que era um curso caro. E eu falei com o senhor, falei com o senhor, enquanto eu não receber o sim, eu faço um compromisso contigo de só beber água. Um dia bebendo água, 2 dias bebendo água, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º dia,
com 7 quilos e 800 gramas a menos, 100% do fiéis. Eita, agora. Por honra e glória, por Jesus. Então eu sei que eu não sentia fome. A única coisa que eu pedi ao Senhor está muito quente, pelo menos deixa eu beber água. Passei 8 dias, pastor, tomando água e água. E por honra e glória do Senhor Jesus, esse filho foi. Quando ele fala lá em Coatina, ele veio com o canudinho dele na mão e falou: pai, isso aqui é teu. Eu na mesma hora falei com ele: filho, não, isso aqui não é meu não. Você até agora você não entendeu, filho. Você acha que seu pai tinha condição de tê-lo aqui na faculdade de medicina? Eu não. Eu pedi. O pai em si do que deu. E nós dois chorando, ele vira para mim e fala: pai, ele tinha acabado de formar, ele tinha acabado de fazer o juramento. Ele vira para mim e fala: como é que eu pago para Deus? Está cheio de dinheiro. Eu viro para ele e o Espírito Santo coloca 3 coisas no meu coração. A primeira coisa, viro para ele e falo: pai, meu filho, quando o pobrezinho bater na tua porta, não tiver o que comer, eu fui comer para ele. 2, quando o pobrezinho bater na tua porta, não tiver o remédio, compra o remédio e dê para ele. 3, quando o pobrezinho bater na tua porta, precisar de um médico e não tiver dinheiro para pagar a sua consulta, de graça você está recebendo, de graça você doa. Assim você está pagando para Deus. Deu um beijo na testa e vem embora. Eu não fiquei no negócio de festa. Mas por honra e glória do Senhor Jesus, esse menino formou e é só me dá alegria. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Então, irmãos, é como se diz, né? O irmão, provavelmente, pelo que foi falado aqui, ele já vinha enchendo sempre a vasilha dele de azeite. Porque quando você vai caminhando com o Senhor, o que simboliza essa figura de linguagem, né? As vasilhas com azeite. As bênçãos do Senhor. Nós caminharmos na presença de Deus. Ou seja, as 5 prudentes, o que elas fizeram? Elas andavam sempre preparadas, sempre esperando. Elas foram ao encontro do noivo, que o texto aqui fala, ó, primeiro versículo: então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, querendo ou não, a nossa caminhada é uma caminhada para um dia encontrar com o noivo que é Cristo. É ou não é? Ei, maravilha. Exato. Então, nós temos que ir a cada dia, não é? Igual o irmão deu o testemunho dele aqui, e eu creio assim que se Deus ouviu ele como ele falou aqui, nós cremos, é porque ele já vinha enchendo também a sua vasilha de azeite, ou andando na presença de Deus. Porque Deus vai atender uma pessoa assim na última hora? Pode até acontecer dependendo, mas é uma exceção, regra não. Regra é Deus ouvir aqueles que fazem a sua vontade. Então essas prudentes, elas foram encontrar-se com o noivo preparadas. E aí, como o irmão perguntou, como tem sido a nossa caminhada com Deus? Dia após dia. Será que nós temos vivido aqui na terra numa caminhada para nos encontrarmos com o Senhor? Porque aqueles que estão caminhando despreparados, como as nécias e prudentes, como o irmão falou,
no dia do encontro com o Senhor, o que vai acontecer? Elas vão ficar do lado de fora. Não haverá salvação, a consumação da salvação para pessoas que caminham, mas sem a presença de Deus, ou não na presença de Deus. Então não adianta eu só caminhar, eu tenho que caminhar entendendo que a cada dia da minha vida é um dia em que eu tenho que estar ali desenvolvendo a minha salvação no temor e tremor do Senhor, porque até mesmo nós não sabemos o dia nem a hora. Fala aqui no último versículo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aí tem uma Bíblia, uma versão que ainda acrescenta assim: em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Ou seja, se a pessoa morrer agora, o que vai acontecer? O dia do Senhor, num certo sentido falando, para essa pessoa já chegou. Se ela viveu na presença de Deus até a sua partida ali, até o momento da partida, amém. Senão, não vai ter jeito de encher vasilha de azeite ou se preparar na última hora. Quem é que vai se preparar na última hora? Sendo que a orientação bíblica para nós é nos ir preparando dia após dia. Sabe por quê, irmãos? Tudo vai ficar para trás. Nessa hora do encontro com o Senhor, da partida, você não vai levar família, você não vai levar trabalho, você não vai levar cuidados, nada desta vida. Ali é você e o Senhor. É o seu encontro pessoal com o Senhor. Por isso que nós temos que viver aqui na terra, não distraídos como essas nécias que assim é a igreja. Isso aqui retrata a igreja. Parte da igreja vai ser salva e parte não. Essa é uma realidade. Nem todos que estão na igreja são salvos. Então a gente tem que ter esse alerta. Calma lá. Como eu tenho cuidado da minha vida para encontrar-me com o Senhor, meu Deus? Como eu tenho cuidado da minha vida? Será que eu tenho realmente procurado viver para Deus, me esforçar? Ou será que eu tenho vivido para Deus de temporada? Quando eu acho que eu estou bem, eu faço. Quando eu não estou bem, eu não faço. Eu vivo no pega e larga. Isso é muito perigoso. Assim, mais ou menos, pensavam as nécias da parábola. E pensam muitas, pessoas. Isso aqui é uma parábola. Então tem muitas pessoas nécias, que a palavra para nécia aqui é tola, é insensata, como o irmão falou, imprudente. Então nós não podemos deixar a oportunidade diária passar, porque existem muitas investidas do diabo para que nós paremos realmente. O que o diabo quer fazer na vida do crente? Quer que ele pare, que ele fique parando, que ele fique vendo mais as coisas do que o Senhor. Às vezes eu falo com vocês, eu falei aqui no princípio do culto: se eu estiver mentindo, Deus pode me matar aqui no altar agora. E se tem uma coisa que eu aprendi, é não gostar de mentira. Amém. Mas eu sei que se eu não vigiar, eu vou mentir também. Então tem que vigiar, porque nós somos seres humanos fracos, Então às vezes nós vacilamos, mas o crente, quando vacila, ele pede perdão. Irmãos, e graças a Deus eu estou melhorando agora. No momento que eu subi para o altar aqui agora, dessa vez, o irmão passou a palavra, eu estava apertado, eu estava suando, já começou a melhorar. Que Deus abençoe, que até o fim do culto, amém, até o momento que Ele quiser, eu melhore. Mas ainda assim, independentemente do que ocorrer, a gente tem que firmar a cabeça com Deus. Então, eu vim para a igreja hoje, eu vim. Tudo bem, na hora que chegou aqui eu comecei a sentir a dor. Na hora que eu comecei a conversar com a evangelista que ele chegou, eu comecei a sentir a dor naquela hora. E eu estava em Carangola, tá? E a gente não sabe a hora que a gente vai partir, por isso que eu estou falando isso para vocês. Eu não estou falando isso para vocês para falar: eu vim aqui à igreja, fiz sacrifício, fiz nada. Jesus fez muito mais para mim e por mim. Eu fiz um tipo de sacrifício, mas nada comparado dele. Agora, uma coisa que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração, eu compartilho com os irmãos. Deus é testemunho que eu estou falando. Deus tem, assim, eu tenho orado muito nas madrugadas, sabe para quê? Deus é testemunho. Senhor, para cada um de nós, não só por mim. Senhor, ensina-nos a olharmos para nós mesmos
antes de olharmos para as outras pessoas. Ensina-nos, ó Pai, a estar vigiando o nosso próprio coração, para que nós não nos percamos, ou para que nós não estejamos na obra do Senhor, mas perdidos, como no caso, por exemplo, das Nécias. Não é? Porque, irmãos, vamos pensar rapidamente, eu já vou para a Santa Ceia. Quão triste é uma pessoa que estava na igreja de sábado e tal, e teve uma morte rápida que nem ela esperava em ninguém, uma morte inesperada. Quão triste é a gente que, às vezes, conhece uma pessoa dessa, e a gente que sabe que a pessoa não estava bem com o Senhor. Partiu não bem. Quão triste é, né, quando a gente vai num velório. E quão alegre é quando você vai a um velório de um irmão que você sabe que morreu no Senhor, né? Então as coisas, elas são opostas nesse sentido, né? Um é o sentimento daquele que partiu no Senhor quando a gente vai a um velório, e é outro sentimento para a pessoa que partiu no Senhor. É lógico que a gente não vai ficar falando ali perto de família, não é hora para isso, lógico que não. Mas há uma tristeza muito grande no coração da gente. A gente sabe que aquela pessoa, provavelmente, né, partiu perdida. Aí tem aquele que sempre fala assim: ah não, pastor, mas e se na última hora ali, Deus deu uns segundos para ele se arrepender? Irmãos, vamos ser sinceros. Pensar assim é sensato ou é insensato? Ele teve muito tempo para decidir. Então, não devemos estar nos apoiando nisso não. Porque depois que morreu perdido, já era. Eu fico imaginando agora, no momento em que nós estamos aqui cultuando a Deus, quantas almas estão lá no inferno. Deus, perdoa-me, porque eu enganei. Líderes religiosos, membros de igreja, porque eu ouvi a tua palavra, mas eu não temia o Senhor. Deus, tem misericórdia de mim. E Deus vai ouvir essa oração? De acordo com Lucas 16, a morte do rico. O rico pediu para o pai Abraão. O pai Abraão atendeu ele? Não. Em nenhum dos dois pedidos que ele fez, ele foi atendido. Por quê? Não existe oração para ser respondida após a morte. É só em vida. Então que nós não brinquemos ou não vacilemos, né? Porque a todo instante tem uma coisa para a gente, né, distrair ou às vezes pecar. Pecar a gente peca mesmo. Eu peco todo dia, vocês também. Agora, uma coisa é aquele que peca, vigia, quando peca pede perdão, e diferente daquele que continua pecando. De tanto que peca, mesmo na igreja, ele já perdeu até a sensibilidade de entender que está se sujando muito com o pecado. Esse é um estado espiritual de alerta, perigosíssimo. Porque se a pessoa morrer nisso aí, não vai ter jeito. Então a gente tem que vigiar, porque tudo isso está incluso, né, principalmente o que o irmão falou aqui, né, no texto das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Bem, vire a câmera, por favor, ali. Pedir um dos irmãos aí. Vamos estar orando aqui. Irmão Rony, meu querido, o irmão já conhece a palavra. Então, o irmão Rony não precisa de a gente falar, porque ele já conhece a palavra, e tal. E se o irmão estiver, irmão, na condição de cear, porque a ceia, quem tem que examinar a sua própria vida? A própria pessoa. Por exemplo, chega uma pessoa na igreja que eu nunca vi, num dia de Santa Ceia, e ela ceia, ela já ouviu tudo. Se ela quiser cear, ninguém pode falar nada. É ela que está examinando a própria vida. Agora, é diferente, por exemplo, eu conheço a pessoa, eu sei que a pessoa, né, está toda errada, tal, não está na condição de cear, aí eu posso chamá-lo no canto e falar: não faça isso. Não ceie para a sua condenação, porque aquele que bebe, come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo disse essas coisas. Para comer e beber para a salvação, tem que discernir o que está fazendo. Então, se eu estou todo em pecado, estou comendo isso aqui como se fosse uma refeição qualquer, que não é o propósito, então estou comendo para a minha condenação. Agora, fora disso, a pessoa tem liberdade, né? Então, irmão Rony, fica à vontade, tá, irmão Rony, nesse sentido aí, e tal. Vamos estar orando aqui. Vou chamar o evangelista Francisco e o nosso amado irmão Gelson, por favor, né? E a gente vai estar orando, consagrando aqui
esses elementos, o pão e o vinho, né? Porque a gente acredita, irmãos, que após a oração e a consagração, esses elementos passam a conter, né, o poder do Senhor, a presença de Cristo. Eles não se transformam no corpo e no sangue de Cristo, mas espiritualmente a presença, após a oração, passa a estar nesses elementos também. Amém? Vamos orar. Pai, nós consagramos esses elementos ao Senhor, tanto o pão quanto o vinho. A igreja, meu Pai, consagra ao Senhor, para que passem a ser elementos, ó Pai, com poder salvífico sobre a nossa vida. Porque aquele que come e bebe discernindo o corpo de Cristo, come e bebe para a salvação. Diferente daquele que come e bebe sem discernir, ó Pai, que come e bebe para a sua condenação. Não é o nosso caso, graças a Deus. Então, nós apresentamos, consagramos os elementos do Senhor, para que a presença de Jesus se faça do Pai aqui conosco agora, por meio dessa celebração da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem pegou o pão e o vinho e já quiser começar a fazer a oração, pode fazer, tá? Fique à vontade. Sua oração pessoal com Deus aí. Vamos estar orando então, né? Cada um pode orar da maneira de como quiser, tá? A oração tanto coletiva, mas principalmente pessoal. Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui para agora participarmos, ó Pai, efetivamente da Santa Ceia do Senhor, que Cristo instituiu momentos antes, ó Pai, de sua morte na cruz do Calvário. E Ele disse, como nós sempre temos o hábito de dizer, que era para que nós fizéssemos isso em memória dele até que Ele venha, em memória do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, a Deus e Pai, eu peço-te, como cada irmão está orando, perdoa-me, ó Pai, os meus pecados, por atos, pensamentos, palavras, obras, ó Pai, que o Senhor vem estar perdoando a mim e todos nós, porque nós temos sido ensinados, ó Pai, que quem ceia de uma forma reverente, consciente, ceia para salvação. Nós cremos, ó Pai, que a ceia é um mandamento do Senhor Jesus. Um mandamento, meu Pai, que tem que ser cumprido por aquele que quer ser salvo. Então, ó Deus e Pai, nesse espírito e nesse discernimento que nós estamos pedindo de perdão dos nossos pecados, para que o diabo não tenha, meu Pai, nada para apresentar diante do Senhor no que diz respeito a estarmos acusando, porque toda acusação do diabo cai por terra, meu Pai, sobre a vida daquele que realmente vive, meu Pai, na presença do Senhor, naquele, meu Pai, que não aceita uma vida de pecado e quando peca, pede perdão. Então, contra esse, meu Pai, o diabo não tem poder. Então nós queremos, ó Pai, realmente, nesta noite, estar mais uma vez aqui oficializando, meu Pai, a celebração da Santa Ceia, praticando esse mandamento do Senhor para a nossa salvação. E que seja assim, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o sangue de Cristo esteja purificando-nos de todo e qualquer tipo de pecado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele que orou com fé, se você ainda não acabou de orar, pode ficar à vontade, mas se você já acabou, ergue um pouquinho o fome e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para sofrer no seu corpo, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Que orou com fé, como do nome de Jesus.
Erga um pouquinho o cálice de igual forma e diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu te agradeço, pelo Senhor, ter enviado teu Filho para verter seu sangue na cruz do Calvário, para a purificação das nossas vidas de todo pecado, em nome de Jesus. Senhor Deus, por meio deste cálice de vinho que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus. Quem orou com fé, beba do cálice. Graças a Deus, né? Faça assim com suas mãos em forma de receber. Pai, a todos presentes e ausentes, eu os abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação que vem do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo, meu Pai, de consolação, de ânimo e de encorajamento, para que nós, nesse mesmo ânimo de consolação e encorajamento, terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém. E que as palmas vão para Deus. Vamos embora, vamos dar paz do Senhor para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmão, olha. Prazer te conhecer. Muito amigo seu. O Fabinho ainda está jogando bola e depois jogava bola. Ele tá meio parado. Você jogou bola também lá do Valente, não? Hein? Jogava bola do Valente também, não?